Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós falaremos sobre a indústria brasileira. A videoaula está organizada da seguinte maneira. No primeiro momento, nós falaremos sobre o histórico da industrialização brasileira, histórico esse que está dividido, organizado em 8 fases. Depois, nós abordaremos as principais características da indústria brasileira e, por fim, falaremos sobre a distribuição geográfica da indústria pelo nosso país. Beleza? Começando então pela fase 1, a época do Brasil colônia. Um alvará assinado no ano de 1785 proibia qualquer atividade industrial no nosso país. Então a gente diz que havia um monopólio da metrópole portuguesa com relação à comercialização de produtos no território brasileiro. Tá? Isso durou até o ano de 1808, quando a gente tem então a chegada da família real portuguesa e a liberação por parte de Dom João de algumas atividades industriais. Atividades essas que produziam os bens de primeira necessidade, como roupas, né, indústria têxtil, comida, alimentos e móveis. Tá? Mais para frente, no ano de 1810, o Brasil assinou um acordo comercial e de navegação com a Inglaterra. Esse acordo permitiu a entrada de produtos ingleses no Brasil. Então, isso prejudicou a produção nacional, porque a concorrência com os produtos ingleses, que muitas vezes eram de melhor qualidade e mais baratos, acabou prejudicando o consumo daqueles produtos que eram produzidos nacionalmente, né? Eram preteridos pelos produtos ingleses. Nessa fase, gente, alguns fatores são considerados limitantes para a industrialização brasileira, além, claro, da época que havia a proibição da indústria no Brasil. Né? Um desses fatores limitantes é o uso do carvão mineral como fonte de energia. Como a gente já sabe, o Brasil tem poucas reservas, poucas jazidas de carvão mineral, e as poucas que tem são de carvão de baixa qualidade. Outro fator limitante é o uso da mão de obra escrava, que pode, em um primeiro momento, representar lucro para quem está produzindo, né, já que não tem que gastar com salários e direitos trabalhistas. Por outro lado, dificulta a formação de um mercado consumidor interno. É óbvio, se o escravo não recebe dinheiro, não recebe salário, ele não tem como consumir. Né? Então, a escravidão, a mão de obra escrava, dificultou a formação de um mercado consumidor nacional interno. Beleza? Vamos para a fase 2, que dura até 1930. Em 1844, o Brasil adota algumas medidas protecionistas, né? Tarifas alfandegárias, como a tarifa Alves Branco. Tá? O Brasil passa a cobrar tarifas dos produtos estrangeiros que vão ser vendidos no território nacional. Isso é importante, isso blinda a atividade nacional contra a concorrência, que é o que aconteceu com a entrada dos produtos ingleses que a gente falou anteriormente. Tá? Ainda assim, essas primeiras medidas protecionistas que o Brasil adotou eram muito simples, eram generalistas. Tá? Isso foi sendo alterado ao longo do tempo. Ao longo do século XIX, a gente tem a cafeicultura como principal atividade econômica do nosso país. Então, a indústria acabou tendo um desenvolvimento muito pequeno. Né? Nesta fase, a gente tinha um modelo que a gente chama de modelo agrário exportador, ou ainda primário exportador. Vocês se lembram disso? Nessa época, o Brasil produzia, né, bens primários, produtos primários, do setor primário da economia, agricultura, pecuária e extrativismo, voltados para o mercado externo. Então, não havia uma necessidade de se produzir produtos industrializados. Não havia necessidade de promover a industrialização no nosso país. O modelo urbano que predominava nessa época era o chamado de arquipélagos regionais. A gente falou disso lá na aula de urbanização. Aí vem a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918. Com a guerra, há uma diminuição drástica das exportações e também das importações brasileiras. E por quê? Porque os países para os quais o Brasil exportava e dos quais o Brasil importava alguns produtos, eles estavam em guerra. Então, eles estavam mais preocupados com a logística da guerra. Com isso, diminuiu muito, então, o que o Brasil vendia para esses países e, principalmente, o que o Brasil comprava desses países.
Isso pressionou o Brasil, porque começou a faltar alguns gêneros básicos nas prateleiras brasileiras. Então, o Brasil se viu obrigado a passar a produzir internamente aquilo que antes ele importava. E o nome disso é substituição de importações. Então, mais uma vez, substituição de importações é o nome que se dá a você passar a produzir internamente aquilo que antes você importava. Ou seja, substituir as importações por uma produção nacional. E o Brasil, então, se viu obrigado a produzir internamente o que antes ele importava, porque ele não conseguia importar mais. E ele não conseguia importar mais porque os países dos quais ele importava estavam em guerra. Beleza? Muito bem. Fase 3. A fase 3 vai de 1930 até 1955. Bom, em 1929 a gente tem a quebra da Bolsa de Valores, e em 1939 a 45 a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, esses dois fenômenos, eles prejudicam, esses dois acontecimentos históricos, eles prejudicam demais as exportações brasileiras, principalmente de café, que era o grande produto exportado pelo Brasil à época. Bom, isso mais uma vez pressionou o Brasil a desenvolver a sua indústria interna, sua indústria nacional, e aí surgem figuras importantes como Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Né? Então, há um investimento muito grande em infraestrutura e principalmente na indústria de base, né? Por onde começa a industrialização brasileira, indústria de base. E aí o Brasil, então, visa superar aquele modelo agrário ou primário exportador e adotar um modelo chamado urbano industrial, investir verdadeiramente na indústria, na industrialização do nosso país. Com isso, há uma atração muito grande de investimentos estrangeiros e um foco na indústria automobilística. A indústria brasileira, a indústria que o Brasil buscou desenvolver prioritariamente foi a indústria automobilística. Tá? A atração de investimentos externos ligados à indústria automobilística. Internamente, o nosso investimento foi na indústria de base. Então, surgiu a CSN, por exemplo, em 1946, Companhia Siderúrgica Nacional. Em seguida, em 1953, é criada a Petrobras, depois da campanha do petróleo é nosso e tudo mais. Né? São indústrias de base ligadas à mineração. E com relação à infraestrutura, o plano de metas é o exemplo mais forte que a gente tem. Né? Plano de metas de JK, que previa investimentos principalmente na questão de transporte, ferrovia e rodovia, e na construção de usinas hidrelétricas. Né? São fatores essenciais para a industrialização, transporte e energia. Esses são os investimentos mais conhecidos, mas a gente ainda tem nessa época a criação da Vale do Rio Doce, que depois virou Vale, foi privatizada, né? A gente sabe dessa história. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943. E por que isso é importante? Não tem a ver diretamente com indústria, mas a consolidação das leis trabalhistas garante aos trabalhadores condições básicas, melhora a situação dos trabalhadores e aumenta o poder aquisitivo dos trabalhadores. Aumentando o poder aquisitivo, há mais consumo. E o consumo é essencial para a produção industrial. Né? Em 1945 é criada a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, muito importante principalmente para a região Nordeste. Né? O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1953, e a Eletrobras, em 1962. São grandes investimentos e grandes obras de infraestrutura que beneficiam a industrialização do nosso país. Tá? Nessa fase, durante essa fase, houve um forte êxodo rural, né? Porque, paralelamente à industrialização, acontecia a modernização do campo, a modernização da agricultura. Isso gerava desemprego no campo, né? Somado à estrutura fundiária altamente concentradora que a gente tem, né? Uma estrutura fundiária marcada pela concentração de terras. O camarada perde o emprego com a modernização do campo, não é dono da terra, ele acaba migrando para a cidade, êxodo rural. Né? Isso gera alguns problemas nas cidades, a gente já estudou isso lá em urbanização também, né? Os efeitos da macrocefalia urbana, mas, por outro lado, ajuda a consolidar um mercado consumidor interno. Tá? Vamos para a fase 4, que é curtinha, vai de 1955 a 1960. A gente tem nessa fase a reconstrução, principalmente da Europa, no pós-guerra. Né?
Então, você tem aí como exemplos o Plano Marshall e o fenômeno da relocação industrial. Bom, as empresas elas acabam migrando dos países onde o custo de produção é mais elevado para países onde o custo de produção é menos elevado, é mais básico, é mais baixo, né? E você tem, nesses países, uma infraestrutura básica para receber essas indústrias: transporte, comunicação e energia. No Brasil, essa relocação industrial, as indústrias, as multinacionais que vieram para cá, ficaram concentradas na região centro-sul do Brasil. Por que na região centro-sul ou, se você preferir, na região sudeste? Porque era a região que detinha as melhores condições de infraestrutura, por conta do auge da cafeicultura. O auge da produção cafeeira foi no sudeste. Portanto, a região sudeste ela já tinha a primazia dos investimentos públicos, já tinha uma infraestrutura de transporte, de comunicação e de energia mais consolidada, né? Então, a indústria multinacional, a empresa multinacional, quando vem para o Brasil, ela acaba se instalando na região centro-sul. Fase 5, 1960 a 1980. Nesse período, a gente tem o regime militar. O regime militar ele alternou bons e maus momentos para a economia nacional. Tá? Um dos bons momentos é conhecido como milagre econômico brasileiro, que foi de 1969 a 1973. A gente teve um grande desenvolvimento econômico. Em outros períodos, houve estagnação e até recessão econômica. Tá? Durante o regime militar, houve o desenvolvimento industrial nessas áreas específicas, de mais tecnologia, aeronáutica, setor bélico, setor nuclear e também o setor espacial. Tá? Então, houve um desenvolvimento industrial em setores mais avançados tecnologicamente falando. Por outro lado, na questão trabalhista, a política adotada durante o regime militar foi muito prejudicial aos trabalhadores, com uma política salarial muito ruim para os trabalhadores, que gerou uma certa perda do poder aquisitivo. E, mais uma vez, isso é importante para a indústria, porque o poder aquisitivo influencia diretamente no consumo, e o consumo é que determina a produção, né? E houve também um aumento da concentração de renda, tá? E das desigualdades sociais. Então, de um modo geral, durante o regime militar, houve uma diversificação do parque industrial brasileiro, investimento em novas indústrias, novos tipos de indústria, né? Continuou-se a atrair capital estrangeiro, investimento estrangeiro. Então, isso é uma característica marcante do fenômeno da industrialização no Brasil, a dependência de investimentos estrangeiros. Tá? E houve um aumento do endividamento público. O Brasil pegou muitos empréstimos internacionais, isso acabou gerando um aumento da dívida pública brasileira. Beleza? Fase 6, década de 80. Década de 80, período de redemocratização, é um período marcado por baixos investimentos públicos, né, na economia, um desemprego muito grande e um cenário de inflação. A década de 80 é conhecida como década perdida por conta desse cenário, né? Ela não é de tudo perdida, porque eu nasci na década de 80, então assim, foi um grande ganho para a humanidade o meu nascimento na década de 80. Mas é uma década conhecida na economia como década perdida, tá, gente? Há uma abertura cada vez maior do mercado brasileiro para investimento estrangeiro e para a indústria estrangeira, tá? Isso eleva as importações brasileiras, claro, e com isso algumas empresas nacionais acabam falindo ou sendo adquiridas, sendo compradas por grandes conglomerados internacionais, né? Porque não conseguem concorrer com esses produtos importados que chegam até o mercado consumidor brasileiro. Beleza? Essa foi a década de 80. Na década de 90, fase 7, a gente tem um governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, marcado pelo neoliberalismo econômico. Então, a gente tem uma série de privatizações de empresas estatais, como, por exemplo, a da Vale e também da Petrobras, que havia um monopólio na produção de petróleo pela Petrobras. O FHC quebra esse monopólio na década de 90. Tá? Isso tem como pano de fundo uma política chamada de superávit primário. Nós estudamos isso em comércio, né? Superávit primário é você exportar mais do que importar.
Porque se você exporta, se você vende mais do que você importa, compra, você vai ter uma balança comercial favorável ou superavitária. Ou seja, você vai ter dinheiro em caixa. E por quê? Qual é a lógica dessa política de superávit primário? O pagamento da dívida, principalmente a dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Portanto, a gente tem uma política neoliberal que tem como pano de fundo o pagamento da dívida. Então, tudo girava em torno do pagamento da dívida. Por exemplo, as reformas que foram feitas, as primeiras grandes reformas no Estado brasileiro, como, por exemplo, a reforma no setor previdenciário, de aposentadorias, visava atender ao pagamento da dívida. Então, era meio que uma engrenagem econômica que funcionava em torno do pagamento da dívida. Para pagar a dívida, a gente precisava ter superávit primário. A gente precisava produzir para exportar e importar pouco. Tá? Durante o governo FHC, houve também, tem início o processo chamado de desconcentração industrial. A indústria que está concentrada no centro-sul ou no sudeste, como a gente viu agora há pouco, ela começa um processo de desconcentração, ou seja, começa a sair do sudeste e se localizar, se instalar em outras regiões do Brasil. Isso porque o governo começa a investir mais em outras regiões. Tá? É um processo lento que ainda está em curso. Ou seja, a indústria brasileira ainda está concentrada no Sudeste ou Centro-Sul. Está havendo agora um processo de desconcentração industrial que teve início lá no governo FHC na década de 90. Beleza? Ainda na década de 90, no cenário regional, a gente tem a criação, o surgimento do Mercosul, um bloco econômico dos países da América do Sul, dentre eles o Brasil, e o Mercosul é um ganho, o Mercosul é algo muito bom, né? Imediatamente ele tem consequências boas e ruins. Né? O lado bom é que expande o mercado brasileiro, né? Os produtos brasileiros passam a ser comercializados em outros países, os países vizinhos, mas também aumenta a concorrência dos produtos desses países vizinhos que começam a serem vendidos aqui no Brasil. Tá? Mas no âmbito econômico maior, a criação de um bloco econômico do qual o Brasil faz parte, inclusive é líder, é muito importante para a economia brasileira. Beleza? E finalmente a gente chega na fase 8, a década de 2000. 3 momentos diferentes, marcados por 3 governos. De 2003 a 2010 a gente tem o governo Lula, um governo marcado no cenário internacional por um cenário internacional muito bom para o Brasil, tá? Muito benéfico para a economia brasileira, onde a gente tem as commodities muito valorizadas e o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas e minerais. Então, se as commodities estão valendo muito e o Brasil vende commodities, o Brasil acaba ganhando muito com isso. O Brasil acaba tendo um grande desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico propiciou uma política de distribuição de renda e, ao mesmo tempo, combate à fome e à miséria. Né? Então, a gente tem alguns programas assistencialistas, como o Fome Zero, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Tá? E isso, mais uma vez, isso é importante, né? Distribuir renda é importante porque com o dinheiro as pessoas vão consumir e o consumo vai beneficiar a produção industrial brasileira. Tá? Ao mesmo tempo, esse grande desenvolvimento econômico, né, durante os governos do Lula permitiram o pagamento da dívida. Em 2005, o Brasil quitou a dívida com o FMI. Veja bem, a dívida com o FMI, dívida externa e interna, a gente continua tendo, tá? Mas com outros credores. A gente tem a dívida com o FMI, que era uma dívida que deixava o Brasil preso àquela lógica perversa do superávit primário, né, que impedia investimentos em outras áreas, como as áreas sociais, né, da década de 90, a gente acabou de ver isso. Essa dívida com a FMI, a gente se livra dela em 2005. Tá? Outra coisa que aconteceu durante o governo Lula foi o aumento dos investimentos regionais, principalmente em educação e infraestrutura. Com isso, há uma aceleração daquele fenômeno de desconcentração industrial. A indústria sai do Sudeste ou do Centro-Sul e começa a ir para outras regiões, porque essas regiões agora têm mais infraestrutura,
tem mão de obra qualificada sendo formada ali, por conta dos investimentos em educação, criação de institutos federais, centros tecnológicos e universidades, né? Isso também acelera a chamada guerra fiscal. Guerra fiscal é o nome que se dá ao fenômeno quando estados e municípios ficam disputando para ver quem recebe uma indústria, quem recebe uma fábrica qualquer. Essa disputa se dá em torno de descontos que eles dão, de vantagens que esses municípios oferecem em termos de impostos, né? Menos pagamento de impostos, ou descontos, ou até isenção de alguns impostos. E aí isso tende a atrair aquela indústria, aquela fábrica, para aquele município, para aquele estado. Então, essa competição entre municípios e estados, dando desconto para ver quem recebe a indústria, é chamado de guerra fiscal. Tá? E durante esse período, então, por conta dos investimentos regionais e da desconcentração industrial, há uma leve diminuição das desigualdades regionais. Leve diminuição, porque as desigualdades regionais continuam grandes. Tá? O Sudeste, ou Centro-Sul, tem um desenvolvimento muito maior do que as demais regiões. Beleza? Aí a gente entra no governo Dilma, de 2010 a 2016. Se o Lula foi beneficiado por uma conjuntura internacional favorável, a Dilma foi prejudicada por uma conjuntura internacional desfavorável. As commodities estavam valendo muito pouco, e o Brasil é um exportador de commodities. A crise financeira de 2008, nós também já estudamos esse assunto lá na aula sobre mercado financeiro. Né? A crise financeira de 2008, que teve início nos Estados Unidos, mas atingiu todo mundo por conta da globalização econômica e globalização do sistema financeiro, prejudicou a economia brasileira. O Brasil entrou num cenário de recessão econômica, e isso gerou desemprego e queda da produção industrial, e a consequência política disso a gente já sabe, né? Foi o impeachment. E aí a gente tem o governo Temer, que durou apenas 2 anos, 2016 a 2018, onde há uma acentuação das políticas neoliberais. O Brasil nunca adotou tantas políticas tão neoliberais como no governo Temer. Houve privatizações em massa, alguns ataques à CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tirando ou limitando os direitos dos trabalhadores. Né? Isso, somado com as políticas de austeridade, são aquelas de congelamento de salário, demissão de servidores, menos investimentos nas áreas sociais. Isso gera uma perda salarial e uma perda do poder aquisitivo da população brasileira. E é óbvio que isso é negativo para a indústria, porque com menos dinheiro a tendência é haver menos consumo. Menos consumo, a indústria vai ter menos produção, menos produtividade. Se vai produzir menos, eu não preciso ter tantos funcionários, então gera demissão. Então você gera uma bola de neve muito negativa, muito ruim. Tá? Há um aumento absurdo na concentração de renda e nas desigualdades sociais. O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda e a concentração de renda no Brasil, aumentou absurdamente durante o governo Temer. Então, em tão pouco tempo, o governo Temer causou muitos estragos para a economia nacional. Beleza, esse foi o histórico da industrialização brasileira. Vamos ver agora as bases da nossa industrialização e as principais características. Cafeicultura, abolição da escravidão e atuação do Estado são as bases da nossa industrialização. Ou seja, esses fatores influenciaram muito a industrialização no Brasil. A cafeicultura, porque, primeiro, permitiu o acúmulo de riquezas, e essa riqueza foi usada depois para dar início à industrialização brasileira. Né? Então, no auge da cafeicultura, o Brasil era responsável por 60% de todo o café consumido no mundo, 75% de tudo que o Brasil exportava era café. Então, o café propiciou um acúmulo de riquezas muito grande. Tá? Riquezas essas, como eu acabei de falar, que foram utilizadas depois para dar início à industrialização brasileira. A cafeicultura também permitiu o desenvolvimento das ferrovias, e essas ferrovias foram inicialmente utilizadas pela indústria. Né? Depois a gente tem o rodoviarismo substituindo o ferroviarismo como principal modelo de transporte no Brasil. Né? Bom, e a abolição da escravidão? Foi importante por 2 motivos. Primeiro, houve a atração de imigrantes para substituir a mão de obra recém-liberta, né? Mão de obra escrava recém-liberta.
Isso foi importante porque essa mão de obra imigrante ocupou os cafezais e depois foi incorporada pela indústria, né? E segundo, porque esses imigrantes também ajudaram a consolidar o mercado consumidor interno brasileiro. E sem mercado consumidor interno, nenhuma atividade econômica sobrevive. Não tem como você produzir somente para exportação. Você precisa ter um consumo interno, né? E ao longo da nossa história, como a gente acabou de ver na nossa linha do tempo ali, a atuação do Estado foi muito importante para a industrialização brasileira. Seja por conta dos investimentos diretos, e a gente pode citar aquelas empresas que foram criadas, CSN, Petrobras, o próprio plano de metas, como também fornecendo subsídios e o protecionismo, né? Tentativa de proteger a indústria nacional, os subsídios ou incentivos fiscais que foram dados ao longo da nossa história aos produtores, por exemplo, a isenção do IPI, ou a diminuição do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é uma política de subsídio que até hoje beneficia a produção industrial brasileira. Vira e mexe, o governo brasileiro anuncia a redução ou isenção do IPI. Com isso, por exemplo, as automobilísticas, as montadoras, elas podem produzir um veículo pagando menos imposto. Se ela paga menos imposto, o valor do veículo fica menor. Com o valor do veículo menor, isso tende a atrair mais o consumidor. O carro está mais barato, agora eu consigo comprar carro e vai lá e compra o carro. Então, é uma política de incentivo à produção e ao consumo. Tá? Já como principais características da industrialização brasileira, a gente tem a industrialização tardia, que nada mais é do que o fato de a industrialização brasileira ter acontecido muito tarde, muito depois da industrialização dos países centrais, né? A substituição de importações, como a gente viu, o Brasil se viu obrigado a produzir internamente aquilo que antes ele importava, ou seja, substituir as importações por uma produção interna. Tá aí, ó, passar a produzir internamente aquilo que antes era importado. Então, o Brasil estava muito bem, muito tranquilo ali na sua zona de conforto, importando os produtos. Quando teve a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil se viu obrigado a produzir, porque ele não conseguia mais adquirir, não conseguia mais comprar esses produtos, né? Então, ele se viu obrigado a produzir aqui e não mais a importar. Tá? Isso foi importante para importar, isso foi importante. Isso foi importante para a industrialização brasileira, né? Não foi uma política intencional, mas foi muito importante para o Brasil se mexer, para o Brasil sair da sua zona de conforto e passar a investir na produção interna de determinados produtos. A dependência é outra característica importante da industrialização brasileira. Primeiro, o Brasil se viu dependente de máquinas e equipamentos estrangeiros e depois de investimentos, né, de capital estrangeiro. Então, a nossa industrialização é toda baseada na dependência de capital estrangeiro atualmente. Tá? O fenômeno da concentração e desconcentração industrial é importante, porque historicamente a indústria está concentrada na região centro-sul. Como nós vimos, isso se deve ao auge da cafeicultura ter sido aqui, a região que tinha mais investimento, também teve a capital, né, que foi Rio de Janeiro durante muito tempo, e se você considerar centro-sul, né, considera Brasília também, né? E atualmente há o fenômeno da desconcentração. Tá? Esse fenômeno da desconcentração está em curso atualmente. Ou seja, as indústrias estão saindo do Centro-Sul, estão migrando para outras regiões, porque estão buscando melhores condições de produção nessas outras regiões. Tá? Geralmente diminuir o custo de produção, né? Pagar menos pela mão de obra, pagar menos impostos. A gente acabou de falar da questão da guerra fiscal. Então, os estados acabam oferecendo vários descontos para atrair essas indústrias. Tá? Bom, vamos falar agora da distribuição geográfica das indústrias no Brasil. Esse mapa mais geral está mostrando o número de empresas aí no Brasil. Quanto maior o círculo, maior o número. Né? Vocês podem observar que a região centro-sul ou sudeste é onde se concentram as indústrias, especialmente dentro do sudeste, dentro do centro-sul, o estado de São Paulo. Tá? Vamos falar então das indústrias em cada uma das regiões, pegando aqui as regiões do IBGE.
Começando pela região Nordeste. A região Nordeste, historicamente, se caracteriza pela existência de indústrias tradicionais. São aquelas indústrias que exigem uma mão de obra menos qualificada, né? Indústria têxtil, de tecido, indústria de alimentos, de bebidas, de sapatos. Tá? A indústria no Nordeste vem se modernizando, vem se alterando, muito por conta daqueles investimentos que eu falei para vocês, principalmente do governo Lula, que investiu muito em educação no Nordeste, criando institutos federais, criando universidades. Com isso, a mão de obra nordestina acaba se qualificando mais. E isso atrai indústrias com outro perfil, indústrias que não são as tradicionais, indústrias que exigem uma mão de obra mais qualificada, que agora está sendo formada lá, no Nordeste. Tá? Mas, apesar desse fenômeno de modernização da indústria nordestina, ela ainda enfrenta muitos problemas, principalmente por conta da concorrência desse grande centro industrial, que é o centro-sul do Brasil. Tá? Ali embaixo eu coloquei que a indústria no Nordeste foi beneficiada pela desconcentração industrial e por esses investimentos regionais feitos, né, em infraestrutura e em educação. O destaque é a agroindústria açucareira na zona da Mata Nordestina e indústria petroquímica no Recôncavo Baiano. Indústria petroquímica já é um exemplo de modernização do parque industrial nordestino. Tá? Então, mais uma vez, a indústria do Nordeste é historicamente marcada por uma indústria tradicional, mas vem se alterando, esse perfil industrial nordestino vem se alterando, muito por conta dos investimentos regionais feitos em infraestrutura e em educação, que qualificam mais a mão de obra. Isso tende a atrair indústrias que exigem uma mão de obra mais qualificada, como, por exemplo, a indústria petroquímica. Beleza? O Sudeste é um centro poliindustrial, a maior concentração industrial que a gente tem no Brasil. Tá? Centro poliindustrial porque tem indústrias de vários tipos, não há uma predominância de um ou outro tipo de indústria. Tá? Há uma tendência de desconcentração, como eu acabei de falar, e essa desconcentração ela é inter e intrarregional. Ou seja, é uma desconcentração que sai do Sudeste e vai para outras regiões, interregional, e é uma concentração intrarregional dentro do próprio Sudeste. Ou seja, a indústria sai das grandes metrópoles do Sudeste e vai para cidades médias do interior. Não à toa, cidades como Resende, Itatiaia, Porto Real, vêm se desenvolvendo bastante, vêm recebendo muitas indústrias, por conta dessa desconcentração intrarregional. Dentro da região Sudeste, a indústria migra dos grandes centros, das grandes capitais, das grandes metrópoles, para as cidades médias do interior, sempre buscando menores custos de produção. Tá? Daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre a distribuição geográfica das indústrias no Sudeste, tá? Que é a região de maior concentração industrial. Vamos seguir falando das regiões do IBGE, agora o Sul. A região Sul tem uma cultura econômica, tem um histórico econômico muito baseado na agricultura e na pecuária. Portanto, o setor secundário que se desenvolve é a indústria de alimentos. Né? Aí há uma produção voltada tanto para o abastecimento do mercado interno, quanto para a exportação, mercado externo. Tá? O espaço econômico da região Sul ele já está totalmente incorporado pelo desenvolvimento industrial do Sudeste e especialmente de São Paulo. Ou seja, a região Sul ela acaba sendo uma fornecedora de matérias-primas, de insumos para a indústria paulista e para a indústria do Sudeste como um todo. Tá? Eu destaquei a importância do imigrante, tanto para a produção agrícola, depois como mão de obra para a indústria e também como mercado consumidor, né? Isso é importante. Então, essa é a distribuição geográfica das indústrias na região sul do Brasil. O Centro-Oeste. Indústria do Centro-Oeste é historicamente também baseada no beneficiamento de matérias-primas, né, e também cereais, além do abate de gado. Então, a gente tem um destaque aí para a agroindústria, que compõe toda a cadeia produtiva do agronegócio. Tá? Mais recentemente, há uma expansão da indústria de bens de consumo, principalmente a indústria automobilística. E, por fim, a região norte do Brasil, que tem pouca atividade industrial, né? Não tem uma atividade industrial muito expressiva. O pouco que tem está muito concentrado na Zona Franca de Manaus, ZFM,
baseada principalmente na produção de bens de consumo. A Zona Franca de Manaus é uma área criada pelo governo, onde há isenção de impostos, e essa isenção de impostos é para justamente atrair empresas para aquele local e estimular o desenvolvimento industrial. Beleza? Especificamente sobre o Sudeste, então, tem aí os 4 estados do Sudeste. Sim, o Sudeste tem 4 estados, apesar de você sempre esquecer o Espírito Santo, nunca ninguém lembra do Espírito Santo, o Sudeste tem 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos começar por São Paulo. São Paulo, então, é o maior parque industrial da América Latina, é um centro poliindustrial, ou seja, não há predominância de um ou outro tipo de indústria. São vários tipos de indústrias, tá? Um dos maiores parques industriais é o chamado ABCDMR Paulista. Na minha época era só ABC. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, né? ABC, as iniciais de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Depois entrou Diadema e mais recentemente Mauá e Ribeirão Pires. Então fica ABCDMR Paulista. É uma grande área industrial ali no entorno da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, que tem um desenvolvimento industrial muito grande. Tá? Uma curiosidade sobre a industrialização paulista é que os centros industriais eles acompanham os eixos rodoviários ou ferroviários, como a Via Dutra, Raposo Tavares, Washington Luiz, Anhanguera. Tá? E São Paulo também detém os maiores centros tecnológicos do Brasil, os maiores tecnopolos. Campinas, São Carlos e São José dos Campos compõem aquilo que a gente chama de Vale do Silício Brasileiro. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem especificamente sobre São Paulo. Porque São Paulo, se o Sudeste já tem a maior concentração industrial do Brasil, dentro do Sudeste, São Paulo tem a maior concentração industrial. Por isso que nós falaremos especificamente sobre São Paulo já já. Rio de Janeiro também é um centro poliindustrial. Os destaques são Grande Rio, ou região metropolitana do Rio, onde você tem um parque industrial muito diversificado também, vários tipos de indústrias. Na região serrana, você tem Petrópolis e Nova Friburgo, com destaque para a indústria têxtil. No Vale do Paraíba, Médio Vale Paraíba, você tem Volta Redonda e Barra Mansa se destacando na indústria siderúrgica. E ainda no Médio Vale Paraíba, você tem Resende, Porto Real e Itatiaia, se destacando na indústria automobilística. Lá na região de Angra dos Reis, você tem a indústria naval sendo o maior destaque, os estaleiros lá de Angra dos Reis. Beleza? Com relação ao Espírito Santo, o destaque não tem uma industrialização muito forte, mas o destaque é a indústria de celulose e também a indústria de petróleo, extração de petróleo, tá? Ali na bacia de Campos e de Santos. Campos é que pega ali, né, o Espírito Santo. Na economia, o Espírito Santo ganha muito mais destaque pelo escoamento da produção mineral como um todo, né, de Minas Gerais, ali pelo Porto de Tubarão, que fica em Vitória. Tá? Então, o Espírito Santo é esse estado aí que nunca ninguém lembra. Nem time de futebol tem. Coitado do Espírito Santo. E Minas Gerais? Minas Gerais, o destaque é óbvio a indústria siderúrgica, né? Já que a gente está falando de uma grande área produtora de minérios, né? Você tem ali a região da Grande BH, região metropolitana de Belo Horizonte, e a região do quadrilátero ferrífero, sendo as áreas industriais extrativas e industriais mais importantes de Minas Gerais. Beleza? Minas Gerais também tem uma produção industrial de pão de queijo. Não, brincadeira. Mas pão de queijo é bom, né? Enfim, estado de São Paulo agora. Então, e os principais eixos de industrialização que eu falei para vocês, ó, seguindo os principais eixos rodoviários e ferroviários. O número 1 aqui, ó, em direção ao Vale do Paraíba é a Via Dutra, tá? Você tem aqui. O número 2, cadê? Tá aqui. O número 2 é Castelo Branco, né? Tá aqui, ó, Presidente Castelo Branco. O número 3, Anhanguera, Anchieta, está para cá, ó. Número 4, Bandeirantes, Anhanguera, Washington Luiz, tá? Você tem aqui, ó, esses eixos. A legenda de cores, uma área predominantemente industrial, aqui no entorno da Grande São Paulo, como eu já havia falado. Essa área aqui, sei lá, cor é salmão, há um certo equilíbrio entre os setores da economia, e em branco aqui há um predomínio de atividades agropecuárias. Tá?
Então, este é o mapa, são os eixos de industrialização de São Paulo. Beleza? E foi isso. A aula sobre indústria no Brasil foi essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, me procure nas redes sociais, que a gente tenta aí solucionar essas dúvidas, beleza? Valeu, gente. Até a próxima videoaula e bons estudos.